Paulo traz aqui o princípio da autoridade, que é um princípio sobre o qual todo crente deveria viver. Deus estabeleceu uma hierarquia nesse mundo e nós sempre estamos sujeitos a alguém e alguém sempre está sujeito a nós. Lá em Romanos, eu acho que é Romanos 13, nos fala de obedecer às autoridades, os poderes que foram colocados acima de nós. Uma pessoa tem em casa, no lar, a esposa tem o seu marido, que é a cabeça da esposa, o marido tem a Cristo, que é a cabeça do varão, as crianças têm seus pais, que são autoridades sobre eles, e tem os professores também, que são autoridades. Todos nós, cidadãos, temos as autoridades sobre nós, temos policiais, temos juízes, governantes, então nós sempre estamos debaixo de autoridade. E estar debaixo de autoridade é um princípio de Deus. Deus estabeleceu o governo nesse mundo. Quando Ele deu a Noé o governo sobre os seus semelhantes. É claro que antes disso os homens já estavam debaixo de Deus como autoridade. Uma pessoa que não entende o princípio da autoridade nessa vida, um aluno que não entende que deve obedecer seu professor, é claro que naquilo que é de acordo com Deus, né? Não, ele não vai, o professor mandar ele matar alguém, não vai fazer isso. Mas o aluno que não entende o princípio da autoridade, a pessoa que não entende, qualquer cristão que não entende o princípio da autoridade sobre si, ele vai estar desobedecendo a Deus. Ele não está desobedecendo apenas a autoridade, ele está desobedecendo a Deus. Então aqui ele fala de dois tipos de senhores. No versículo 1 são os senhores incrédulos. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então esses são os patrões incrédulos, as autoridades incrédulas, aqueles que estão sobre nós e são incrédulos. Como que eu devo tratá-los? Não, eles não conhecem a Cristo, então eu vou fazer do meu jeito porque eles não conhecem o Senhor. Não, não é assim. Estimem por dignos de toda a honra. Mas ele é incrédulo. Por dignos de toda a honra. Lá em 1 Pedro capítulo 2, antes que a gente possa levantar a questão daqueles que são maus, né, das autoridades que são corruptas, 1 Pedro capítulo 2, versículo 18: Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Então, não somente aos bons, mas também aos maus. E o Senhor Jesus, Ele se sujeitou a uma autoridade má. E é o nosso próprio capítulo aqui, no versículo 13, fala assim: Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, etc. O Senhor Jesus, sendo Deus e homem, sendo Senhor de toda a glória, se sujeitou a um homem vil e corrupto como era Pôncio Pilatos. Ele se sujeitou. E para quê? A resposta está no versículo 1. Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E no versículo 13, deu testemunho de boa confissão. Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Mas eu não devo então participar de manifestações contra o governo? Você pode participar de manifestações contra o governo se quiser se encaixar nessas palavras do versículo 3 e 4. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Se eu questionar a sã doutrina, se eu questionar a palavra de Deus, se eu achar que eu tenho uma melhor maneira de interpretar o que está muito claro aqui, né?
Deus diz que eu sou soberbo e que eu não sei coisa alguma. E deliro acerca de questões e contendas de palavras, versículo 3, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade. Isso aqui é a descrição daqueles que não obedecem à doutrina que é dada por Deus, pelo Espírito Santo, e que inclui isso aqui. Estimem os seus senhores por digno de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então, quando eu questiono a palavra de Deus, quando eu julgo a palavra de Deus, eu estou me colocando na posição de juiz de Deus. E, obviamente, essa é a posição pior que um homem pode chegar. Nós vivemos numa época em que a cristandade como um todo acabou deixando de lado a palavra de Deus. Hoje é tudo uma questão de opinião. Eu acho isso, eu acho aquilo. Então eu respeito sua opinião, você respeita a minha. É tudo uma questão de opinião. Que é o versículo 5. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. O que é isso? Que não tem a verdade. Quando você perde a verdade, você fica sujeito a seguir opiniões. Eu vou seguir aquele líder porque a opinião dele me agrada. Eu vou seguir aquele outro. Mas é muito claro que o cristão não deve, de maneira alguma, deixar de se sujeitar à autoridade. É claro que é naquilo que a autoridade não quiser que o cristão pratique algum ato que seja contrário à palavra de Deus e à vontade de Deus. Então o cristão definitivamente não deve participar de manifestações contra o governo. O cristão não deve participar de greves contra os seus patrões. Não deve, está muito claro aqui. A não ser que a gente queira seguir opiniões, né? Não, mas o fulano diz que... Não está escrito, muito claro. Mas o meu patrão é muito ruim. E daí? Não só aos bons, mas também aos maus, para que o nome de Deus não seja blasfemado. Esse é o princípio da autoridade, porque se nós não entendemos isso, nós perdemos de vista totalmente o que é a palavra de Deus e a sujeição ao próprio Deus, porque aquele que se sujeita à autoridade se sujeita a Deus. Então, o contrário, aquele que não se sujeita à autoridade está desprezando a autoridade divina, que disse para ele se sujeitar à autoridade. Eu sei que no nosso mundo hoje, democrático, né, onde o poder foi dado ao povo, essas coisas não vão ser muito populares. Se você escrever isso lá no Facebook, vai levar uma vaia, né? Mas e o governo fez isso, fez aquilo outro. E daí? Esse é o caminho do homem. O homem faz assim. Se nós olharmos a história da humanidade, ela é repleta de exemplos de desobediência à autoridade. Porque cada vez que alguém toma um governo, ele está fazendo o quê? Ele está desobedecendo à autoridade. Mas o governo que ele estabelece é melhor que o anterior. De qualquer forma, os fins não justificam os meios. Desobedeceu à autoridade. Obviamente, nós não vamos requerer que o incrédulo faça isso. Uma coisa errada é o cristão se envolver em política, para forçar os incrédulos a andarem de acordo com a palavra de Deus. Não tem. Isso não funciona. Isso aqui é para nós que cremos em Cristo. Para um povo separado, cuja cidadania está nos céus. Esse é o objetivo. E o versículo 2, ele fala de outra coisa, que são quando temos senhores crentes. Aqueles que estão acima de nós e são crentes. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor. Porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isso ensina e exorta. Uma coisa que é muito comum acontecer é quando cristãos têm um patrão crente. Então ele acha que porque o patrão é crente, ele pode tomar certas liberdades. Mas é irmão. Então eu não preciso cumprir horário, porque os outros precisam, mas eu não, é meu irmão em Cristo. Ele vai entender, não. Não é assim que funciona. Nós temos as diferentes esferas de comunhão. Um empregado, ele está dentro da esfera de empregado-patrão. Patrão-empregado. Então ele tem que cumprir todas as suas obrigações, melhor até do que aqueles que são incrédulos. Mas o patrão é crente. Não importa. Então você tem que dar exemplo. Se ele é crente, mais uma razão para você dar exemplo, porque os outros empregados incrédulos vejam o seu exemplo.
E não possam dizer nada contra você. Ah, tá vendo? Ele é protegido do patrão porque eles são também cristãos. Não. Então ele tem que dar exemplo. As duas coisas podem acontecer: ou errarmos por desobedecermos a autoridade, porque a autoridade não é cristã, e aí justificamos a nossa desobediência com isso, o que é totalmente errado, ou também vivemos de maneira sem respeito, porque a autoridade é cristã. Mas aí nós perdemos o princípio da autoridade, porque se nós não formos nos colocar em obediência a uma autoridade porque ela é cristã, deixa de ser autoridade sobre nós. Ah, não é meu irmão, está em Cristo, estamos no mesmo nível, nós estamos no mesmo nível em Cristo. Mas na hierarquia que Deus determinou para esse mundo, existem diferentes posições de autoridade. Eu me lembro uma vez que eu contestei um pastor protestante, que a mulher dele é pastora, prega na igreja. E eu falei: olha, eu achei estranho que sua esposa prega na igreja. E ele falou assim: ah, mas em Cristo não há homem, nem mulher, nem servo, nem livre. A vontade que me deu naquela hora, eu não falei por respeito, mas a vontade que deu foi: por que o senhor não casou com um homem, então? Se não há homem nem mulher em Cristo, né? É porque existem essas diferenças, sim, nesse mundo. Há homem e há mulher. E em Cristo, sim, somos todos um só. Mas na hierarquia desse mundo, na ordem que Deus estabeleceu para esse mundo, existe homem, existe mulher, existe patrão, existe empregado, existe senhor, existem servos, existe tudo isso. E temos que respeitar, sendo cristãos, mais até do que os incrédulos. Porque o Senhor Jesus respeitou Pôncio Pilatos, por incrível que pareça. Uma coisa que ganhou corpo na cristandade ultimamente é a teologia da prosperidade, que basicamente ela faz o que está no versículo 5, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. E esse versículo não se aplica apenas àqueles pregadores que querem enriquecer fazendo da fé um comércio, ou comercializando a fé e pedindo dinheiro e criando todo um esquema comercial para cada vez angariar mais. Não é só deles que está falando. Está falando também daqueles que seguem eles. Porque quando um pregador promete que se você der bastante dinheiro lá para a igreja dele, você vai ser muito abençoado, você também vai enriquecer, você vai ser próspero, você vai ter carro novo, você vai ter um emprego melhor, você vai encontrar o cônjuge dos seus sonhos, você vai ser curado de todas as doenças e tudo mais. Na realidade, os que seguem isso também querem ganho, também querem fazer da piedade fonte de ganho. Então, a gente sempre fala que quando como é que chama esses que dão um golpe na praça, assim, golpe do bilhete premiado? Um estelionatário. Para um estelionatário poder dar um golpe, ele precisa de um outro estelionatário, que é a vítima. Porque ele está vendendo o bilhete de 1 milhão por 10 mil, e a vítima está comprando um bilhete de 1 milhão por 10 mil, está achando um grande negócio e está achando que está enganando o dono do bilhete, que é o golpista. Na realidade, você precisa dos dois. Os dois têm sede de ficarem ricos. Os dois têm, o desejo deles é ficarem ricos. Agora aqui deixa muito claro, cuidando esses, privados da verdade, do versículo 5, e lembrando também que isso aqui tem a ver também com o versículo 1 e 2, que fala de rejeitar a autoridade. No caso, nós ficamos privados da verdade também quando rejeitamos a autoridade de Deus. Cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-se dos tais. Dentro da doutrina da teologia da prosperidade, a ideia que existe é que a igreja é uma continuação de Israel e, portanto, merecedora de todas as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento. E realmente Deus prometeu a Israel prosperidade. Deus prometeu muitos filhos, muitos campos, muitas ovelhas, muitos bens, muita saúde. Deus prometeu tudo isso para Israel, porque Israel é o povo terreno de Deus, e as bênçãos dadas a Israel são todas terrenas. Deus nunca prometeu o céu a Israel. Se nós procurarmos no Antigo Testamento, nós nunca vamos encontrar a esperança celestial, porque os israelitas tinham esperança terrena. Eles queriam morar no reino, viver no reino para sempre,
na terra, usufruindo das coisas terrenas na terra, das coisas materiais. Essa foi a promessa dada a eles. Mas a igreja é algo totalmente novo. Um povo celestial. Se Israel nasceu na terra, a partir das promessas de Abraão, depois Jacó, né? A igreja tem sua origem no céu. A igreja é um povo celestial. E o primeiro desse povo é nosso Senhor Jesus Cristo, que obviamente é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. E esse povo celestial recebeu esperanças celestiais e promessas celestiais também. Nenhuma terrena, como fala no versículo 8, versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Esse é o objetivo do cristão. O cristão deve sempre trabalhar, obviamente, para quê? Para ficar rico? Não. Porque no versículo 8, versículo 9, fala que os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Mas eu quero ser rico, assim eu posso ajudar muito na obra do Senhor. Está errado. Está errado, porque eu vou cair em laço. Eu sou carne. Então mesmo o desejo de ser rico é o problema. Não é o ser rico. Porque nós temos exemplos na palavra de Deus de discípulos que eram ricos. Porque eram ricos. Deus fez eles assim e eles podiam assim ajudar na obra de Deus. Mas o desejo de ser rico é o que está errado no cristão. O desejo de falar, eu quero ser milionário. Olha os milionários, eles são infelizes. Eles são muito infelizes. Eles são sempre tristes, eles estão sempre buscando mais e mais e mais. Nós falamos isso no outro dia numa reunião aqui. Eles nunca estão satisfeitos, porque eles têm o desejo de serem ricos. E o cristão, então, ele deve buscar, sim, trabalhar. Ele deve buscar ter o suficiente para o sustento dos seus, que, claro, vai variar do lugar que ele vive, da maneira como ele vive, das pessoas com quem ele vive, mas não ter o desejo de ser rico. Seria melhor fazer um voto de pobreza e ficar pobre, né? A ideia é que se tem, inclusive, tem várias vezes essa expressão de que Jesus Cristo era comunista, porque ele pregou que os ricos dessem por pobres. Isso nunca aconteceu na palavra de Deus, e Deus foi falado que o homem deveria fazer tudo. O dinheiro é o problema? Não, o dinheiro não é o problema. O amor ao dinheiro. Isso que fala no versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz disso. Se você precisa daquele dinheiro para ser feliz, dá nada. E isso te leva a todo esse problema. Agora, trabalhar e ter o seu dinheiro com pagamento por aquilo que você fez, nada mais lógico. Hoje, principalmente na atual situação que nós estamos hoje, a ideia comum é que a culpa de existir pobre é porque existem os ricos. Eles não deixam os pobres serem ricos. Não é isso. Na realidade, existe sim uma tremenda discrepância de valores. Os que se enriquecem, que têm amor ao dinheiro e se enriquecem, eles estão lá no topo do negócio e realmente menosprezam o dinheiro. Mas isso não quer dizer que todo mundo que trabalha e ganha seu dinheiro e tem seu sustento está errando. E o conceito de ter isso daí, de você trabalhar e ter com que sustentar e ajudar o seu irmão, Paulo falava isso claramente. Ele jamais foi pesado em nenhuma assembleia. Antes ele trabalhava com as próprias mãos para não sobrecarregar os irmãos, para ter com que ajudar os irmãos. Se nós pensamos em vamos trabalhar bastante para juntar uma fortuna aí e tal, aí a resposta está: tudo que você possa juntar nessa vida, quanto você vai levar? A ideia dos faraós é que aquelas tumbas que abriram, compraram carruagem de ouro, os utensílios do dia a dia do faraó com ele ali dentro, os seus escravos enterrados junto com ele, porque a ideia deles era de que depois de morrer eles iam sair para uma outra vida
E aquilo que eles tinham ali, e eles iam levar para a próxima vida. Então, eles tinham o máximo possível que eles tinham dentro das suas famílias. A única pessoa que se enriqueceu com isso daí foram os ladrões das tumbas. Que a maioria das tumbas, quando chegaram, estava tudo roubado. Tanto é que eles faziam caminhos secretos para chegar a essa tumba para prevenir as pessoas aí roubar. Mas se pensarmos bem, tudo que nós pudermos acumular hoje, na nossa vida, vai ficar aqui. Você pode ser enterrado com o terno da Armani, com um diamante na mão, você não vai ressuscitar de terno Armani ou de diamante na mão. Você vai ressuscitar uma nova pessoa, um novo corpo. E nós cristãos hoje temos esse privilégio de já ter essa nova vida em nós. Não temos o corpo ressuscitado, mas a nova vida em nós já temos. Então, qual o valor de todas essas coisas para nós? Servir a Deus. Cada um sirva a Deus com aquilo que tem. E não coloque o amor nessas coisas. A ideia de que, tendo um dinheiro, serei feliz. Não vai ser. Você é feliz se você tem Cristo. Esse é o tesouro que ele fala aqui, que é o que nós devemos cultivar para a vida eterna. Sabe o que nós conseguimos levar daqui desse mundo para a vida eterna? Aquilo que nós acumulamos como tesouro do céu. Do contrário, fica aqui. Por mais boa intenção que nós tenhamos. Se o amor é ao dinheiro, vai ficar aqui. Mas, se tudo o que fizermos é em Cristo, estaremos sobreviver. Essa é a minha próxima. É bem importante sempre falarmos disso, para não criar essa ideia de que é muito comum hoje, né? De que a culpa de todas as dificuldades no mundo é que existe uma desigualdade de posse de cada um. Esse não é o problema. O problema é aqueles que amam. Eu vou dizer isso mais. Muitos que nem milionários são, ganham só o seu salário e têm amor a esse dinheiro, está tão mal, tão numa situação quanto o milionário que também ama. Porque o problema é o amor. Seja ele quanto for. E a quantidade só é muito relativa. A quantidade é muito relativa. Você pode ser um milionário, se achar um milionário, a partir do momento que você nasceu pobre, morava lá no sertão, não tinha, comia só farinha e água, ele sempre inflacionado, passava fome e tudo. E de repente você tem um emprego que ganha R$1.500 por mês, você acha que você é milionário. O seu conceito, onde você veio, onde você é milionário. Ao passo que o milionário está descontente porque ele não tem um último iate que lançaram, que é já o dele, só tem 2 motores, tem uma roda de 4. O avião dele já não é tão rápido como o vizinho. E assim vai, nós vamos uma ganância de cada vez mais, não vamos chegar a lugar nenhum. Então, esse amor ao dinheiro, isso fica bem claro na palavra. E ele fala no versículo: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Foge do quê? Buscar ter cada vez mais esse amor a Deus. Foge disso, foge de todas essas coisas. Como cristão aqui na Terra, esses ensinamentos não são regras para ser feliz, mas esses ensinamentos é despertando em nós aquilo que já existe. A nova vida que nós temos é nela que nós temos que depositar, nela que nós temos que investir. Muitos falam assim: não, eu tenho que investir na minha profissão, eu tenho que investir na minha vida, eu tenho que investir nos meus filhos. Não, nós temos que investir em Cristo. Em Cristo Jesus. Essa deve ser toda a nossa disposição nesse mundo para servir a Deus. Qual o melhor investimento do cristão? É o versículo 6. É grande ganho a piedade com contentamento. Isso coloca as coisas no seu devido lugar, né? Deus, o Senhor Jesus, as coisas de Deus, toda a obra que Cristo fez por nós, tudo que envolve essa obra, tudo isso que nós temos agora em Cristo,
Grande ganho é isso, com contentamento, com satisfação, com alegria, por termos isso. Esse é o melhor investimento do cristão. Quando ele coloca Deus como o seu objetivo em todas as coisas. Eu estava pensando, num exemplo disso. Às vezes a gente vê aqueles ursos imensos de pelúcia em lojas de brinquedo. Eu fico imaginando se o meu netinho, eu comprar um daquele, der para ele carregar, ele vai abraçar aquele urso e vai sair quase caindo, porque tudo que ele vai conseguir é segurar aquele urso. Se eu chegar para ele com outro brinquedinho e falar assim, quer pegar esse também? Ele fala, não posso, eu estou com o urso aqui, não tem mais mão para segurar isso daí. É assim que a gente deveria andar nesse mundo. Nós já estamos levando a piedade, nós já estamos levando a Cristo, levando tudo que Deus nos deu, e não é a questão de falar assim, eu vou abrir mão disso para pegar aquilo, vou pegar mais isso, mais aquilo outro. Não, eu já estou com as mãos ocupadas, com algo que é muito precioso, com algo que é muito importante. O foco está em Cristo agora, em Deus. Não tem mais mão para pegar as outras coisas. Esse deveria ser o nosso sentimento, né? Eu não tenho mais como me ocupar com algo mais que não seja Cristo, porque Ele preenche, porque Ele me dá grande contentamento. No momento em que eu perco o contentamento com as coisas de Deus, aí eu vou procurar outras coisas. Aí eu vou deixar o meu grande urso de pelúcia de lado para tentar achar alguns brinquedinhos baratos, porque eu não estou contente com aquilo que Deus me deu. Essa é e quando Paulo chama Timóteo de homem de Deus, é porque as características do homem de Deus são as que ele fala no versículo seguinte: foge dessas coisas. Por que foge dessas coisas? Tem uma passagem que fala que nós devemos lutar contra as potestades nos lugares celestiais, que são Satanás e seus anjos, né? Nós lutamos em oração nisso. Mas quando a questão é pecado, nós temos que fugir. Foge do pecado. Nós não temos que lutar, nem dialogar com ele, nem temos que fazer como José, quando a mulher de Potifar quis segurá-lo, ele fugiu, largou seu manto lá e fugiu. Não quis conversa, porque ele sabia que se ele desse atenção, ele ficava grudado. Então, se nós dermos atenção para querer ser rico, se nós dermos atenção para as doutrinas de prosperidade, nós vamos ficar grudados nisso. Nós vamos nos ocupar com isso, não tem jeito, então tem que fugir. Foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a caridade, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já confissão. Essas são as coisas que caracterizam alguém que pode ser chamado de homem de Deus. Eu posso ser chamado de muitas coisas, eu posso ser chamado de um bom profissional, eu posso ser chamado de um bom professor, um bom pai dos filhos, um bom isso, um bom aquilo, mas ser chamado homem de Deus, que hoje é muito comum nas igrejas, chamar homem de Deus aqueles que são líderes, né, que estão na frente de uma congregação. Não, mas não é isso. Homem de Deus é quem segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão, como Timóteo, como esse jovem aqui. A ele cabe um adjetivo assim. O versículo que ajuda nisso, que o irmão falou, fala, foge dessas coisas. O versículo fala, resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Nós pensamos ao contrário, que resistindo ao pecado, ele vai fugir de nós. Sabe por que não vai? Porque o pecado está em nós. Agora, o diabo, nós podemos resistir a ele. E ele vai fugir de nós, porque nós vamos resistir no novo homem. Por isso, o diabo não tem nada a ver com o novo homem. Ele não tem nenhuma vantagem, nenhum poder sobre o novo homem. Tem sobre o velho, tem sobre o pecado. Isso ele já dominou. Nós somos escravos de Satanás, antes de nos convertermos, já somos escravos de Satanás, escravos dos nossos desejos, das nossas vontades e tudo mais. Escravos do pecado. Fomos libertados. Porém, livres agora que somos dessas coisas, somos livres em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, resistindo ao diabo, ele foge de nós. Mas o pecado, eu querer resistir às tentações do pecado, não, eu posso ir numa boate, tranquilo, ficar a noite inteira lá, porque eu vou resistir às tentações que lá tem. Por engano. Porque
você não vai conseguir resistir. Você está se expondo, às vezes, de fugir dessas paixões. Paixões, nós temos que fugir. Tudo que você puder colocar como paixão. Tem que ser o desejo de fazer alguma coisa. E é isso que tem a ver também com esse versículo que o irmão mencionou. Grande ganhe a piedade como mandamento, porque se eu quiser usar a piedade porque eu estou descontente com o que eu tenho, querendo usar a piedade para ganhar alguma coisa que eu acho que falta, isso não é com contentamento. Seria, no caso aqui, piedade descontente. Eu quero ser piedoso porque descontente do jeito que cai, vou ver se, sendo piedoso, Deus vai me dar alguma coisa melhor. Não, nós já temos tudo. Somos piedosos com contentamento, ou seja, ou muito ou pouco, tanto faz. Eu sei estar contente com o que eu tenho. É isso que é o espírito da coisa, sempre do que Paulo está querendo falar. E se o cristão é rico? Porque às vezes o cristão, ele trabalha, ele, como o irmão explicou, ele ganha, às vezes ele ganha bem, ele é promovido, ele ganha mais, a fazenda dele produz bastante, ele não tem, na verdade não é ele não tem o seu amor ao dinheiro, mas ele está numa circunstância que realmente o seu dinheiro multiplica, e nós sabemos que muitos são assim. O que ele deve fazer? Aí vem o versículo 17, né? Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Então ele deve entender que vem de Deus essa abundância que ele tem. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Na versão do Darby fala verdadeira vida. Então tem a instrução também para aqueles que são ricos, por circunstâncias. Obviamente eles não vão falar assim, então vou vender tudo e virar pobre agora, vou botar um manto de monge, sair pela rua descalço, entrar para uma ordem de monges descalços ou de monges pobres e jesuítas, desfiar o meu manto, a minha batina, não sei como é que chama aquilo, o meu hábito, né? Meu hábito para mostrar que eu sou pobre. E aí sou eu, né? Aí eu estou deixando mostrar a mim mesmo e não a Cristo. E esse é um erro também grande que acontece de pessoas quererem parecer pobres, quererem parecer que não têm, porque eles acham que querendo parecer que não tem, eles estão obedecendo a Deus. Não, tem que ser simples. Façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, sejam comunicáveis. É isso que Deus quer. Se ele deu dinheiro a José de Arimateia para comprar um túmulo novo, é porque ele tinha o objetivo de ter o Senhor naquele túmulo. Se ele deu dinheiro para Nicodemos comprar especiarias, foi para que ele pudesse sepultar o Senhor com todas as honras. Então assim nós devemos ser também, pensarmos que não apenas as coisas, porque alguém pode falar assim, mas eu não tenho dinheiro, então não estou enquadrado aqui. Mas nós temos tempo, temos saúde, temos uma série de coisas que Deus nos dá e coloca em nossas mãos para nós servirmos a Ele enquanto nós estivermos aqui.